Olá, gente. Aqui é o João Carvalho. Estou falando pelos Mistérios de Deus. Fazendo revisão, então, nós vamos começamos aqui nós falamos da cidade de Davi, nós falamos também dos fortes romanos que tem os fortes romanos eram 35 a 36 alqueires e em todo lugar do mundo que tinha um forte romano era sempre era a mesma, tinha o mesmo desenho, era a mesma arquitetura e era, é claro, uma cidade de 10 mil soldados, aliás, 6 mil soldados e 4 mil assistentes soldados, 10 mil pessoas. Então era realmente uma cidade e isso foi confirmado pelo historiador Josifa, Flávio Josefo, que falou, porque se irmos para a Torre de Antônia, que é o forte, ganharemos a cidade, já que ela está localizada no topo da montanha. E realmente a montanha da rocha ela está no topo da montanha, ou cume da rocha, algumas pessoas falam. E nós vemos que então que notamos também que através das escrituras o templo tem que haver uma água corrente. Nós notamos então que existe uma água corrente, que ela só existe um tipo de água corrente e essa é a fonte de Guion. E temos também o mapa aqui que mostra o túnel de Ezequias que sai do tanque sai da fonte de Guion e por esse caminho vai até o tanque de Siloé. Se você olhar aqui o Google Earth, vocês vão ver que eu não tenho a localização ainda precisa dessa fonte, eu tenho procurado, não tenho conseguido. Quando eu for para Jerusalém, é claro, eu pegarei as coordenadas bem precisas dessa fonte de Guion e também do tanque de Siloé. E continuando, então nós sabemos que o templo tem que haver uma água corrente por causa dos milhares e milhares de animais que eram sacrificados e tinha de limpar o templo, tinha de limpar o sangue, etc. Isso faz sentido absoluto. Vemos então que aqui no topo da montanha, ou no cúmulo da rocha, não existe água em lugar nenhum aqui, a não ser um aqueduto que foi criado pelos romanos que traz a água de Belém até lá, mas não é água corrente, é água parada. O mapa da região, nós chegamos a comentar sobre isso. O historiador Josefa fala que a distância do Forte de Antônia, que é o forte romano, até o templo de Herodes era 600 pés, mais ou menos 183 metros. A distância desse forte até o templo era 183 metros. Aqui seria como seria feito. Eles tinham, eu li um historiador falando que ele tinha realmente essa passagem aqui, porque havia muitos ossos aqui no Vale de Kidron e os sacerdotes não queriam dar sobre isso, então eles construíram essa passeada aqui, e aqui é o Vale das Oliveiras. Nós vemos aqui que o forte é bem mais alto, é o topo mais alto da montanha, e o templo é situado mais embaixo, dentro da cidade de Davi. Então aqui está o forte, aqui está a cidade de Davi. Vocês podem ter uma ideia melhor de como eles fizeram esse desenho. Então aqui eu peguei até esse vídeo aqui, achei muito interessante. Aqui está localizado o Templo da Rocha e aqui era onde foi construído o templo. E aqui hoje em dia é assim, não tem nada, mas se você colocar um desenho, você vai ver mais ou menos onde o desenho ficaria. Os romanos estariam aqui com seu forte e o templo estaria aqui, como está sendo falado aqui também. Tá? Isso aqui é que mostra o templo que eu não tinha falado antes. Nós vemos um acidente com o apóstolo Paulo que foi bastante interessante. Você vê em Atos 21, 30 até 40, você vê que ele estava localizado nas escadas. Aqui está as escadas que está entre o forte até o templo. Vamos ver então, se a gente lê em Atos 21, 30, avançou toda a cidade, houve um grande concurso e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, quer dizer, tiraram o Paulo do templo e logo fecharam as portas atrás dele, procurando eles matá-lo. Chegou ao tribuno o aviso de que Jerusalém estava em toda confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões,
correu para trás deles. Aqui está mal traduzido, a tradução correta aqui seria, como está também no inglês, desceu. Os soldados centuriões desceram do forte, eu acredito que seja de 300 a 400 soldados, e foram pegar o apóstolo Paulo, que estava aqui nas escadas. Vamos ver que sucedeu que chegando às escadas, aqui está as escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, e havendo-lhe permitindo, Paulo põe-se em pé das escadas, fez sinal com a mão ao povo, e houve grande silêncio, e falou em linguagem hebraica. Então aqui está o apóstolo Paulo, vocês verem que a escada é a escada vindo do forte até o templo. Como vocês sabem, ele saiu do templo e as portas fecharam. E ele tinha as escadas. Vocês vejam aqui outras fotos melhores de como era isso antes. E vocês vão ver o que eu vou mostrar sinto muito nas fotos de hoje, que havia portão aqui, realmente 2, 3 tipos de portão que eu vou mostrar mais tarde nos mapas. Tá bom? Então esse aqui é um acidente que teve com Paulo. Bastante interessante, como eu falei isso para vocês antes, essa arqueologia está sendo achada exatamente na cidade de Davi. Exatamente na cidade de Davi, fazendo arqueologia, eles acharam esse lugar, aqui está fotos de talvez animais sendo tirado o sangue deles, ou escorrendo o sangue de animais. Isso está sendo, e todo mundo fala que isso é um templo. Eles falam que isso era um templo onde era sacrificado, e aqui a gente só está pouquíssimas distâncias, como tenho confirmado. Eles falaram mais ou menos 10 metros de distância até a própria fonte de Guion. Tá? Então esse lugar que eles acham que é um templo, tá? Que eu vou visitar quando chegar lá na cidade de Davi. Quando você desce lá, vocês vão ver que o sacrifício sendo feito pelos animais. Aqui vocês podem ver um negócio que escorre aqui, talvez seja o sangue. Eu não entendo muito de todos esses símbolos como é feito no templo, mas os experientes arqueológicos falam que isso aqui era um templo, por incrível que pareça, logo na cidade de Davi, e a fonte de Guion, logo 10 metros desse lugar. Quer dizer, bastante, confirma bastante que talvez esse poderia ter sido o templo onde existiu na época de Davi. Como nós temos como eu vou mostrar para vocês agora, eu não sei se vocês lembram quando começamos a conversar sobre isso, é sobre onde está a Arca da Aliança. Tá? Se vocês lembram muito bem, a Arca de Aliança, o Michael Rood falou que ficava na Cúmula dos Espíritos. A Cúmula dos Espíritos, e essa Cúmula dos Espíritos até aqui é onde Yeshua foi sacrificado. Aqui onde está a Arca da Aliança, onde o sangue dele caiu na Arca da Aliança. E aqui está, deixa eu ver se tem a distância, mais ou menos, deixa eu ver se eu vejo a distância aqui em metros. A distância seria mais ou menos 300 metros, acredito. Aqui está em metros, 700 metros de distância. Então, a distância entre a cúmula do Espírito até aonde a arca está é uma distância de 700 metros que facilmente o Jeremias, o seu sacerdote, conseguiu fazer. Mas quando eu estava para terminar isso, não sei se vocês se lembram, eu percebi que não tem condições do templo ser aqui, porque isso tudo aqui é uma rocha e não existe água de forma alguma, e era realmente, eu tenho agora percebido que era realmente os romanos que estavam aqui, era a guarnição dos romanos. E tenho nos meus estudos visto que o rei Davi, que conquistou essa área dos Jebusites, vocês viram que o rei Davi comprou, o anjo falou para o rei Davi para comprar, para pôr um templo em um dos Jebusites, e os Jebusites, esse que Davi foi e comprou, ele até estava plantando trigo, como fala as escrituras, e foi nesse lugar que o rei Salomão levantou um templo, criou um templo para Deus. E isso aconteceu na cidade de Davi. Daí a questão. Então, como que pode ser isso? Como é que a arca chegou até lá? Então, como existe um túnel
do tanque de Siloé e vai assim, chega até a fonte de Gihon. Daqui, e o tempo seria mais ou menos a região, daqui existe um tempo que leva até a, a onde está a arca. Eu não tenho não tenho dificuldade em acreditar que o tempo talvez passe até aqui nessa cúpula dos espíritos, porque o Marco Rudo diz que uma época estavam jogando água aqui embaixo e a água subiu por isso aqui, então ele acha que é por isso que ele acha que a arca estava aqui. Mas não, a arca estava sempre no templo e o templo era na cidade de Davi. Então, eu acredito que há um túnel saindo daqui do templo de Gihon e talvez passando por aqui e indo até onde Yeshua morreu, que foi aqui está a Arca da Aliança. Isso é muito simples. Esse lado daqui, aqui está a caverna de Ezequias. Essa caverna existe, nós fomos nela e fica logo no final, na parede, logo saindo a muralha de Jerusalém passa aqui. Então essa caverna existe. E dessa caverna até onde está a arca é mais ou menos 100 metros de distância. Tá? Esse aqui, o Ron Wyatt, um senhor arquiteto, achou essa passagem. E ele também achou uma caverna que, como mostramos em nossas fitas mais tarde, tem uma parede de pedra sendo selada que ninguém quebrou ainda. E se você quebrar essa parede, eu acredito que essa parede é a caverna que leva até aonde estava a arca no templo antigamente. Então existe, como eu coloquei aqui está, eu acredito que nessa região estava a arca e seguindo direto, isso aqui é claro, não existe linha reta de túnel, né, gente? Então o túnel de certo vai cortando dessa maneira, só para ter uma ideia mais ou menos da distância que talvez poderia ter sido, 1.130 metros. Tá? Então seria mais ou menos aí 1 quilômetro a distância que facilmente Jeremias com sacerdotes carregando a arca faria isso em um dia facilmente. E eu tenho fotos para mostrar para vocês da caverna de Ezequias. Dessa caverna você paga, você entra lá. Deixa eu ver aqui, caverna de Ezequias, você paga, você entra lá e você vê a caverna. Por exemplo, vou passar uns vídeos que eu gravei quando eu estava lá. Vídeo até um Então aqui mostrando outros vídeos. Isso aqui é a entrada, por exemplo, da caverna. Essa caverna, aqui está a caverna de Ezequias. Você entra lá e logo aqui atrás desse banco é onde está Yeshua, onde Yeshua foi enterrado. E aí está a entrada da caverna de Ezequias. Aí está, eles chamam de King Solomon's Quarry. E essa região aqui é essa caverna aqui, tá? Você entra aqui, você paga e tem essa caverna. E essa caverna vai para vários lugares e uma delas vão para aonde Yeshua foi crucificado. Deixa eu ver se eu... dentro da caverna... dando mais ou menos um 360, eu estou dentro da caverna, vou dar uma rodada circular para vocês verem dentro dessa caverna. Vocês podem ver que tem várias passagens indo para vários lugares. E vocês viram outro filme meu, vocês viram... quando eu chegar lá, eu vou procurar essa muralha que está sendo tampada, que leva... aqui está a caverna de Ezequias, que eles falam. Se eu tenho mais um outro filme... das muralhas da caverna. Aqui estou dentro da caverna, continuando ainda filmando dentro da caverna, minha família e a gente andando nessa caverna. A próxima vez que eu for lá, eu vou achar aquelas fotos que mostra
onde o túnel, onde estava a parede, está no momento sendo selada por rochas, para vocês terem uma ideia. E deixa eu ver aqui, vou procurar um outro vídeo sobre a cidade de Davi, eu acho que talvez vocês seria interessante. Aqui seria a cidade de Davi, a cidade de Davi sendo essa parte aqui. E aqui eu estou na rua e filmando. Aí está uma das. Aí isso aí é a. Aqui no fundo fala City of David, a cidade de Davi, que tem uma rua logo aqui, e atrás da rua é onde é a cidade de Davi. Essa aqui é o que eles falam que é a casa de Davi. Eles estão. Isso tem recentemente, tá, gente? Isso é coisa nova, nos últimos 10 ou 15 anos, é coisa bem nova que está vindo à tona. E eu acredito, é claro, estamos no final dos tempos e Deus está começando a revelar isso para a gente. Então, aqui é a rua, o Monte da Rocha está logo aqui atrás. Aqui é o Monte das Oliveiras, aqui em cima, nós tiramos foto. E quando você vira à direita, é onde você vê onde está a cidade de Davi. Infelizmente, nós chegamos lá à noite e não devo tirar muita coisa. Aqui está uma foto mais legal de onde é a cidade. Andar para dentro, mas aí nós já descemos a cidade um pouco. Aliás, descemos, chegando na cidade e descemos e começamos a olhar a escavação que eles estão feito. Porque, claro, Jerusalém está mais ou menos, gente, a 8 a 10 metros de profundidade, o que mostra hoje em dia, tá? É por isso que está vindo a escavação. Eles estão escavando de todas as invasões que Israel teve, aliás, Jerusalém teve, foi coberta por vários metros de sujeira. E aí eles estão escavando, e aí é infelizmente chegamos à noite, a cidade de Davi. Aí está, fala aqui, o palácio do rei Davi, o que sobrou do palácio do rei Davi. Que como eu expliquei antes, a cidade de Davi, a cidade de Davi aqui, isso aqui é onde fomos na cidade de Davi, e aqui é onde está o túnel, e você pode pegar esse túnel e seguir até o tanque. Eu tenho uma foto aqui. Essa foto aqui mostra claramente, por exemplo, aqui está o túmulo da rocha, e vocês podem ver aqui que há um gate, que há um portão, e um portão duplo e um portão triplo logo aqui na frente, tá? E a cidade de Davi é logo passando essa rua aqui, descendo essa rua aqui para baixo, aqui está falando cidade de Davi, é onde estava, aqui era onde era a cidade de Davi. Então, claramente, aquela escada do apóstolo Paulo que temos falado, são vindo daqui, que vem diretamente, isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo é o quartel romano, que eu acredito, e eles desceram a escada, e eles foram da escada que foram até resgatar Paulo do templo. E tem outra foto também, aqui outro mapa da cidade de Jerusalém, vocês podem ver isso mais claramente. Aqui é o quartel-geral, aliás, onde os romanos moravam, 36 alqueires, aqui está o túmulo da rocha, e aqui está o portão duplo, triplo e único. Vocês podem ver 1, 3, deixa eu ver se dá para aumentar aqui, aumenta um pouco. Podem ver que tem um portão single, triplo e duplo. E aqui está a cidade de Davi, onde estava o templo de Deus. Então, claramente, dá para a gente ver que existiu isso antigamente. É interessante agora mostrar esse mapa aqui. Esse mapa eu tirei à noite, a próxima vez eu vou tirar melhor. Aqui mostra a cidade de Davi. Aqui, se vocês sabem, já é... aqui é a parede onde os judeus... onde está o túmulo da rocha. A cidade de Davi tem essa caracteriza aqui, né? E vocês podem ver aqui embaixo que é onde o túnel foi criado. Saindo da fonte,
até a piscina de Siloé. Então foi criado dessa maneira e você paga hoje em dia, como tem mostrado no vídeo, e você anda tudo isso aqui, é o que meus filhos querem fazer quando chegarmos em Jerusalém. A cidade de Davi, aqui fala você está aqui, né? E a fonte é aqui. E a fonte logo é aqui, a gente vai ver essa fonte. Aqui é a fonte de Siloé e essa fonte levava a água até a piscina aqui aonde Yeshua curou o cego. Lembra que ele falou para o cego para ir lá e lavar os olhos? Aqui é onde foi curado pelo cego, como nós temos visto. Eu acredito que seja só isso que eu quero mostrar para vocês das fotos. E nós podemos ver até, se tivesse jeito de eu mostrar mais sobre isso aqui, não dá. Então, isso aqui é o que eu achei, gente. Então, chegamos à conclusão da nossa lição. O Michael Rood falou que talvez o templo seja aqui, nessa região do culto dos espíritos. Eu achei que não. Interessante é que assim, quando eu estava prestes a terminar as lições, foi quando eu vi, Deus me mostrou através de uns vídeos que talvez o templo não era aqui, porque tem muita coisa que simplesmente não bate para o templo ser aqui. Não existe água nenhuma nessa região, começando nesse ponto número 1. Ponto número 2, isso aqui tudo é rocha. Aliás, se você tem foto aqui dentro dessa cuba, que é uma rocha enorme, isso aqui tudo é rocha. Aliás, até eu tenho uma foto, se eu mostrar aqui, eu tenho uma foto dessa rocha, eu mostrei para vocês. Aqui está. Aqui onde está o túmulo da rocha, é uma rocha gigantesca, tá? Tudo aqui em cima do templo, em cima da montanha, tudo rocha. E aqui vemos que quando Davi comprou a terra do Jebuseu, ele plantava trigo. E essas tinha de ser aqui embaixo, então o que aconteceu? Então eu passei a perceber que isso não era possível ser feito aqui em cima também. Percebi que isso aqui, através dos historiadores, os historiadores têm falado que nada sobrou em Jerusalém, como vimos na lição anterior, com exceção daqueles que destruíram, invadiram Jerusalém, que foi os romanos. Isso foi a única coisa que sobrou. Nós vemos através de Josifas, falou também que ele, antes e depois do templo, se você foi para Jerusalém, nunca tivesse ido antes para Jerusalém e fosse naquela época, você não veria vestígio nenhum do templo. É como se o templo realmente nunca tivesse existido, o que vem a confirmar o que o nosso Yeshua, o Filho de Deus, tem falado aqui. Nada rocha, nada ficaria desse templo. Nós vemos aqui que ele falou: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tá? Vindo do próprio Filho de Deus. Então essa montanha, essa parede gigantesca aqui, que o mundo inteiro vai lá adorar, realmente não bate com o que Yeshua tem falado do que ia acontecer com o templo. Então, e interessante que depois que eu comecei a perceber que não poderia ser aqui, eu notei também que tinha também um túnel de Ezequias, porque eu fui lá, eu sabia que tinha, eu não fui, que explica também dessa única fonte que existe nessa região toda de Jerusalém de água. Essa é a única fonte que existe lá, confirmei isso. E é a fonte de Guion. Eu li um lugar, por exemplo, que falava que essa fonte jogava alta, como se fosse aquelas fontes que joga água altíssima, quase 15 metros de altura, jogava e saía da terra, muito, muito forte. Hoje em dia, como você viu no filme, ainda sai muita água, mas não sai dessa forma. E que essa era a água que Jerusalém usava, né, em tempo quando eles eram cercados por seus inimigos. Aqui era o tanque, onde Yeshua até falou para o homem ir lá e lavar os olhos dele, um cego, e o cego dele passou a ver. Vocês sabem das escrituras. Aqui fala, há muitas referências sobre esse tanque de Siloé. Se vocês forem ler na Bíblia, vocês vão ver em 2 de Reis, em Ezequias, como também vocês vão ver em referência da fonte de Guion. Se vocês forem procurarem tanque de Siloé e fonte de Guion, vocês vão ver essa referência. E existe esse túnel aqui. E desse túnel, como eu falei, é o que eu percebo que aqui era o templo. E vocês viram as escrituras que Deus fala: colocarei meu templo em Sião.
Sião será a morada dele, onde ele vai morar, onde sairá a lei. Hoje em dia existe esse monte de Sião, e sempre existiu esse monte de Sião. Eles chamam essa região aqui de Sião também, mas no tempo de Davi, se vocês olharem as escrituras, vocês vão ver que a cidade de Davi é conhecida como o Monte de Sião, como nós vimos nas escrituras. Não vamos lá, a gente não tem muito tempo. Então, eu espero que isso tenha sido bom para vocês. Eu sinto muito que essa lição foi uma certa maneira rápida, né? A gente só tem meia hora. E eu espero que tenha sido bom fruto para vocês. Se tiverem pergunta, por favor, perguntem. Vocês têm meu e-mail, vocês podem perguntar no YouTube ou podem perguntar através do meu e-mail pessoal. Não faz do jeito que vocês quiserem. Essas lições, de uma certa maneira, foi passada de uma maneira bem rápida, mas eu passei os dados necessários que eu acredito que são bastante relevantes para saber aonde estava o templo de Deus, aonde estava a Arca da Aliança, que é o templo, o assento de misericórdia de Deus, que é o objeto mais importante da face da terra hoje em dia. E eu poderia até dizer até do mundo espiritual, mas Deus, como fala o Antigo Testamento, ele também tem um templo dele que é exatamente, que é bem parecido com essa arca que ele tem no céu, no terceiro céu, onde ele mora. Então, gente, espero que esse estudo tenha sido muito bom para vocês. E eu fico aqui então.